Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesta passagem. Está escrito assim: descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Libna contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Eu queria pensar com vocês sobre o risco de viver e morrer sem deixar saudades. A Bíblia diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino e a nossa advertência. O sábio
é aquele que aprende com os erros dos outros, para não percorrer o mesmo caminho, sinuoso, escorregadio, que conduz à tragédia e à perdição. Eu queria olhar para esse texto em 3 perspectivas nesta manhã. Primeiro, privilégios. Segundo, perigos. Terceiro, prejuízos. Você pode repetir essas 3 palavras comigo? Privilégios, perigos, prejuízos. Aqui estamos falando de um rei chamado Jeorão, filho de um dos maiores monarcas de Judá, o rei Josafá, um homem de Deus, um homem que teve experiências profundas com Deus, um homem que foi muito generoso até com seus filhos, até excessivamente generoso, dando aos seus filhos ouro, prata, até cidades fortificadas. Mas um homem que tem como primogênito um jovem que vai desastradamente arruinar sua vida, arruinar sua família, arruinar sua nação, e vai embora, sem deixar de si saudades. Que privilégios teve esse moço? Primeiramente, veja comigo os versos 1 e 2, o privilégio de ter um pai piedoso. É muito curioso isso, irmãos, como um homem como Josafá, um homem de Deus, um homem probo, um homem piedoso, um homem honrado, um homem que deixou seu legado, ter um filho tão desastrado quanto este. Às vezes a gente fica perplexo ao ver isso na Bíblia, de homens piedosos terem filhos maus, e de homens maus, como Acais, ter um filho como Ezequias, um homem piedoso. Ter um pai piedoso é uma grande bênção, é um grande privilégio. Ter exemplo dentro de casa, ter modelo, ter paradigma, ter para quem olhar. Esse moço teve esse privilégio, mas esse moço teve um segundo privilégio. Ele herdou o reino, versículos 3 e 5, aos 32 anos de idade. Um reino pujante, rico, opulento, tinha tudo para fazer um trabalho melhor que seu pai, porque já tinha por trás dele todo o trabalho que seu pai já havia realizado, podia deslanchar, podia crescer, podia tornar-se maior que o pai. Ele recebe privilégios extraordinários, porque o texto nos informa, no versículo 5, porém o reino deu a Jeorão por ser o primogênito, ele era o herdeiro deste grande legado, deste grande reino, deste grande privilégio. É muito triste quando alguém, tendo privilégios nas mãos, os desperdiça, tendo oportunidades, as joga fora, tendo a bênção de crescer num lar estruturado, joga todo esse legado no lixo. É triste quando alguém, tendo oportunidade de continuar o legado da família e ser uma grande bênção para a sociedade, despreza tudo isso e joga tudo isso fora. Foi isso que aconteceu com esse jovem rei Jeorão. Mas aqui vem os perigos que ele enfrenta e por que os enfrenta. A vida, irmãos, é feita de decisões. Se tomarmos decisões certas, caminharemos por estradas planas. Se tomarmos decisões erradas, vamos sofrer as consequências. E vamos ver quais foram as decisões erradas que esse moço tomou. Em primeiro lugar, confira comigo no versículo 6. Ele errou no casamento. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua mulher. E fez o que era mal perante o Senhor. Quando você vai para a história dos reis de Israel, você vai notar que Acabe foi o pior rei de Israel. Acabe casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. Era feiticeira, era assassina,
era mandona. Agora, você já imaginou ser genro da Jezabel? Que fria que ele entrou. Que tragédia que foi isso. Não é só o fato de ele ser genro da Jezabel e do Acabe, não. Ele copia a história de Jezabel e de Acabe. Ele imita os erros dessa família. Aqui está um alerta para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Aqui está um alerta para os pais que têm filhos na época de casamento. É necessário pensar sobre isso. Porque quando você casa com alguém, você não casa só com essa pessoa, você casa com a família. Isso pode não só trazer um problema para a pessoa, mas trazer um problema para toda a conjuntura familiar. E foi exatamente o problema desse moço, que tendo tantas moças em Israel, vai contrair matrimônio exatamente com a pior família do reino do norte, do reino de Israel, e que vai ser certamente a causa da tragédia da sua vida, da sua família e da sua nação. Mas há um segundo erro, uma segunda decisão errada desse moço. Olha comigo o versículo 4, por gentileza. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Olha o verso 13, a carta que Elias mandou para ele. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Bom, aqui tem por trás uma cultura. Qual é a cultura? A cultura do Oriente Médio é que quando um rei assumia o poder, via de regra, ele eliminava os membros da dinastia anterior. Bom, esse moço, não tendo os membros da dinastia anterior para eliminar, ele elimina aquele que ele acha que pode ser os seus concorrentes. Qualquer tropeço dele, qualquer erro dele, pode ascender ao poder um irmão dele. Já que ele era casado com a filha de Acabe e Jezabel, poderia também, por influência política, alguém lá do reino do norte, diante de um tropeço dele, assumir o trono. Então o que ele vai fazer? Ele vai tirar do caminho qualquer pessoa que na cabeça dele pode ser um risco para o governo dele. É alguém que é egoísta, é alguém que não vê senão a si mesmo, é alguém que está disposto a passar como um trator por cima de todas as pessoas que ele acha que pode ser um problema para ele. E esse homem então age com truculência, como um sanguinário, como um ditador perverso, como um homem que não respeita a família, que não respeita a dignidade da vida, que está disposto a derramar sangue desde que ele permaneça no poder. É uma tragédia um casamento errado, mas é uma tragédia maior ainda, quando você olha para a família sem amor, sem respeito, você atenta contra a própria família para prevalecer. É alguém que quer construir o seu sucesso sobre os escombros dos outros, ainda que esses outros sejam membros da própria família. Mas há uma terceira decisão errada na vida desse moço. Veja comigo, a decisão errada agora não só quanto ao casamento, não só quanto à família, mas uma decisão errada quanto a Deus. Confira aí comigo os versos 11 a 13. Vejam vocês que ele está recebendo uma carta do profeta Elias. Está escrito: também fez altos nos montes de Judá, seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. Preste atenção à palavra seduzir, porque quando você lê a história da Jezabel e do Acabe, eles impuseram a idolatria lá no reino do norte, à força da baioneta e da espada, matando os profetas de Deus, e impondo a idolatria à força, a falsa religião à força. Olha aí a misturança entre governança e religião, entre política e religião, quando o Estado quer impor uma religião e impor a força. Aqui o texto diz que ele impõe por sedução, ele induziu, ele seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria.
E diz o texto, e fez desgarrar a Judá. Ou seja, o pai deixou o povo servindo a Deus, e ele vai seduzir esse povo para desgarrar os seus súditos, desgarrar os membros da sua nação, os habitantes da sua nação, para servir a outros deuses. Versículo 12. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrita: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. O que está acontecendo? Ele casou-se com a filha de Acabe, com a filha de Jezabel, e ele importa a religião idólatra da família da esposa dele, e impõe e implanta essa mesma religião idólatra aqui em Judá, que servia ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, aqui tem um alerta, porque quando o homem abandona Deus para patrocinar a falsa religião, ele está arruinando o futuro dessa nação, está atraindo maldição para a sua nação, ele está atraindo problemas gravíssimos para o futuro dessa nação. E a mão de Deus trouxe juízo sobre ele, sobre a família dele e sobre toda a nação, em virtude da decisão de querer impor uma religião falsa na sua nação. Mas notem mais, ele vai se tornar um transtorno agora desse errado, não só com respeito ao casamento, à família, a Deus, mas ao próprio povo dele. Confira comigo os versos 13 e 14. Você pode ler comigo esses dois versos? Vamos juntos? Mas andastes nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as suas possessões. Então veja que o problema vem para a família dele, para a nação dele e também para a economia da nação. Juízo de Deus. Quando um governante não entende o seu papel e quer transpor a linha do seu governo para impor uma falsa religião, ele traz problema para ele, para a família dele, para a nação e para a economia de todo o povo. Agora vamos ver, terceiro ponto. Primeiro, privilégios. Segundo, perigos. Terceiro, prejuízos. Qual o primeiro prejuízo que esse rei sofre? Ele perdeu a saúde. Você pode ler o versículo 15 comigo, vamos juntos? Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Quem é o protagonista dessa enfermidade? Quem traz essa enfermidade? Deus. Não é verdade que toda enfermidade vem do diabo, não. Essa veio de Deus. Essa veio como juízo. Grande enfermidade, incurável enfermidade, dolorosa enfermidade, progressiva enfermidade, até levar à morte. Por quê? Por desobediência a Deus. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará. Segundo, ele não perdeu apenas a saúde, ele perdeu o reino. Veja comigo, por favor, o versículo 16 e 17. Pode ler comigo juntos, vamos lá? Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhes deixaram filho algum, senão Joacás, o mais moço deles. O que Deus está fazendo? Não só tirando a saúde dele, mas tirando das mãos dele o próprio reino. Quem suscita os inimigos? É o diabo? Não, é Deus.
Quem traz os filisteus e os arábios para atacar Judá é Deus. Quem abre as portas da casa real para que os tesouros sejam levados é Deus. Quem entrega nas mãos dos inimigos as riquezas da nação é Deus. Quem torna os filhos cativos é Deus. É Deus quem está exercendo aqui o processo disciplinar esse rei. Mas há uma coisa, amados irmãos, muito interessante, que nós podemos observar, e a misericórdia de Deus. Olha o versículo 7 comigo. Porque Deus poderia varrer do mapa, e aqui terminar a dinastia de Davi, porque esse camarada vem da dinastia de Davi, é reino de Judá. Mas veja o que está escrito no versículo 7, você pode ler o 7 comigo, vamos juntos? Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. O que está acontecendo? O Messias vinha da linhagem de Davi. No reino do norte, que começa no ano 931 a.C., com a morte de Salomão, até 722, quando a Síria leva esse reino do norte cativo, tivemos 19 reis, em 8 dinastias diferentes. Mas o reino do sul, o reino de Judá, nós tivemos uma única dinastia. Qual é a dinastia? A dinastia de Davi. Por quê? Porque o Messias deveria vir da descendência de Davi, como filho de Davi. Mesmo com os erros, e está lá em 2 Samuel capítulo 7, com os erros que porventura viesse a acontecer, Deus disciplinaria, Deus traria a vara da disciplina, mas Deus não anularia o quê? A sua aliança com Davi, porque a promessa tem que se cumprir, o Messias há de vir, e o Messias vem da descendência de Davi. Mesmo com as loucuras de Joacás, Deus mantém-se fiel à sua aliança, à sua promessa, e não destrói o reino de Judá, para que a sua palavra se cumpra. Bendito seja Deus. Mas vejam vocês, meus amados irmãos, que este homem vai ter um grande prejuízo de perder o que mesmo? Também a sua família. Ele perde a saúde, ele perde o reino, ele perde a família. Olha o verso 17 comigo, leia comigo o verso 17, vamos juntos. Estes subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos, e as suas mulheres, de modo que não nos deixaram filho algum, senão Joacás, o mais moço deles. Isso porque a promessa tem que permanecer nessa dinastia. Mas ele perde a família, ele perde a família. De todos os bens que um homem tem na vida, a família é o seu tesouro melhor e mais precioso. Esse homem mata os seus irmãos, e agora a sua família que ele gerou é destruída. Ele semeou, ele colheu. Mas mais do que isso, em quarto lugar, esse homem perde a própria vida. Versos 18 e 19 está escrito assim: depois de tudo isso o quê? De perder o reino, de perder a saúde, de perder a família, de perder os bens, depois de tudo isso, é tempestade sobre tempestade, é abismo chamando outro abismo. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. Quem é que feriu? O Senhor. Olha o verso 19, e aumentando esta dia após dia, durante quanto tempo? 2 anos. Já pensou o que é isso? Hoje está ruim, amanhã está pior um pouco, depois de amanhã tem alívio, não, vai piorar mais um bocadinho, num processo de mais de 700 dias, todo dia um pouco pior, todo dia um pouco pior, todo dia um pouco pior, todo dia um pouco mais de sofrimento, todo dia um pouco mais de sofrimento, até que termina no versículo 19 dizendo assim: e morreu com terríveis agonias. Decisões erradas, consequências desastrosas.
lição para nós: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará. Mas deixa eu terminar. Este homem perdeu a saúde, este homem perdeu o reino, este homem perdeu a família, este homem perdeu os bens, este homem perdeu a vida, mas finalmente este homem perdeu o prestígio. Há muitas pessoas, irmãos, que passam pela vida e sofrem muito. Homens de Deus sofrem muito. A Bíblia fala lá dos profetas. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi jogado num buraco para morrer. Mas esses homens deixaram um legado. E a vida deles nos inspira. E quando olhamos a biografia deles, nós somos estimulados a andar com Deus. Mas olha o que esse homem perdeu. Versículo de número 20. Leia comigo o verso 20, por favor. Vamos juntos. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades, até aqui. É a única pessoa na história da Bíblia que tem esse registro. Não teve choro no seu funeral. Não teve tristeza no seu funeral. Teve alívio. Alívio. Nós diríamos hoje assim: já foi tarde. Morreu sem deixar de si saudades. A pergunta que eu quero fazer a você hoje é esta: e você, o que está fazendo da sua vida? Diante de tantos privilégios, de ser criado à imagem e semelhança de Deus, de ser amado por Deus, de ter uma casa, ter uma família, ter sustento, ter liberdade, ter uma igreja, ser filho de Deus, servo do Altíssimo. O que você está fazendo da sua vida? Quais são suas escolhas? Você tem honrado a sua vida no sentido de recebê-la como um presente de Deus? Você tem honrado sua família? Você tem honrado seu casamento? Você tem honrado seus irmãos? Você tem honrado o que Deus colocou nas suas mãos para administrar? Quando eu olho para Jeorão, eu fico desesperado. Falei, meu Deus, que tragédia. Mas há um outro rei para quem eu posso olhar hoje. Este rei é Jesus. Este Jesus é o primogênito também de toda a criação de Deus. Ele é o primeiro, é o causador, é o criador de todas as coisas. Ele é o amado do Pai. Ele é o Rei dos Reis. Ele não veio para tirar a vida, ele veio para dar a vida, a sua própria vida. Ele não veio para matar, como Jeorão, ele veio para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele não veio para casar-se com a iniquidade, ele veio para desposar a igreja como sua noiva. Ele não veio para ser vencido pelos inimigos, ele veio para triunfar sobre eles e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e estabelecer um reino de justiça e de graça. Ele não veio para trazer doença, ele não veio para trazer sofrimento, ele veio para trazer vida, ele veio para trazer vida eterna. Ele não veio para afastar você de Deus, ele veio para reconciliar você com Deus. Ele não veio para ser uma vergonha para o povo, mas ele veio para dar salvação ao seu povo. Ele não veio para sucumbir à morte, mas ele veio para matar a morte e oferecer a você a imortalidade e a vida eterna. Não olhe para Jeorão, olhe para Jesus, e você terá razão para viver agora e depois deixar um abençoado legado para gerações pósteras. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.